tarde a todos. Sejam bem-vindos à Católica Lisbon. O meu nome é Andreia Hidalgo e em nome da equipa da formação de executivos dou-vos as boas-vindas a esta sessão de informação sobre o programa de Responsible Business. Começar por vos dizer que este programa nasceu em 2019, aqui sob a direção do professor Nuno Moreira da Cruz, que será quem vai dinamizar esta sessão, e portanto vamos agora em 2023 iniciar a 26 de Abril a quinta edição deste programa, tendo em conta que as 4 sessões já realizadas têm sido um sucesso, sempre com bastante adesão e com um quórum sempre muito interessante, e é isso que desejamos que continue a acontecer nesta quinta edição. O objetivo, como eu disse, portanto, é dar a conhecer um pouco melhor o programa de Responsible Business. Prevê-se e gostaríamos que esta sessão tivesse uma duração de 45 minutos, em que o professor Nuno Moreira da Cruz irá fazer uma breve apresentação do programa e no final terão depois a oportunidade de colocar todas as questões e as dúvidas que tiverem. Para esse efeito existe um espaço próprio, portanto tem um espaço de Q&A, onde nós vos pedimos que coloquem as questões e à medida que for sendo possível o professor Nuno Moreira da Cruz, ou eventualmente se for uma questão mais direcionada para a parte operacional, eu também poderei responder. E penso que é isto, sem mais demoras, vou passar a palavra ao professor Nuno Moreira da Cruz. Desejo uma ótima sessão e desejo ver-vos em breve. Muito obrigada, bem-vindos mais uma vez. Obrigado, Andreia, bem-vindos a todos. Percebo pelos números que vejo ali abaixo que temos muita gente e fico muito contente com isso. Como diz a Andreia, estamos a falar da quinta edição, portanto já muitos passaram por aqui. Para além deste programa do Responsible Business, nós temos outros que chamamos Purpose Driven Business, e com esses 2 programas juntos nós já vamos em cerca de 140 ou 150 alumni, do qual depois criamos uma rede, aquilo que nós chamamos os Responsible Business Champions, e fomentamos esta rede que no fundo já vai crescendo e é muito bom que isso assim seja. Eu o que tenho para partilhar com vocês eu selecionei aqui uma dúzia de slides daqueles que eu acho que são que me ajudam a explicar um bocadinho aquilo que vamos fazer, e no final as dúvidas que tiverem estou aqui para isso. Então, deixem-me partilhar com vocês o ecrã. Portanto, como diz a Andreia, isto começa no dia 26, e no dia 26 a sessão vai começar comigo, e este é um dos primeiros slides que eu vou pôr, porque, no fundo, para centrarmos bem a importância de todos estes temas. Isto é um estudo recente da McKinsey, onde eles vêm alertar para os 5 grandes desafios que os CEOs hoje em dia têm, e se vocês olharem para aquilo, vocês veem que o primeiro é um tema de digitalização, depois o segundo é o tema da sustentabilidade, o terceiro é o tema da atração de talento e a dificuldade cada vez maior de atrair e reter talento, a quarta é o tema do purpose e o quinto, não é mais do que dizer, isto tem que se fazer tudo bem e depressa. Portanto, aquilo que nós vamos centrar, aquilo que vos vamos partilhar com vocês, anda à volta do 2, o 3 e o 4. Portanto, são tudo temas que são absolutamente fundamentais hoje em dia na mainstream. Este é outro slide que para mim é muito importante, porque é um slide que, no fundo, ajuda-vos a entender como é que nós respiramos estes temas aqui na Católica e sobretudo no centro que eu dirijo, que é o Center for Responsible Business and Leadership. Estes mantras andam à volta disto. Primeiro, dizer muito claramente que eu pessoalmente não acredito em estratégias de sustentabilidade. Sustentabilidade é a estratégia. Se não se entender isto assim, é andar a brincar ao greenwashing. Portanto, ou nós entendemos isto como algo que fica no centro de toda a nossa atividade, e portanto estamos a falar de estratégia, de marketing, recursos humanos, de operações, tudo o que mexe uma empresa, ou então, genuinamente, estamos a falar de uma coisa que não é aquela que interessa, não é entrar no core do business de cada empresa. E, portanto, este é aquilo que eu chamo o meu primeiro mantra. O segundo é algo ainda mais evidente, que é, sem lucro não há mais nada. Estamos a falar de negócio. Sem lucro não há preocupações, nunca vai haver preocupações sociais e ambientais. Isso tem que estar absolutamente claro. Agora, o que é cada vez mais verdade é que se não houver preocupações sociais e ambientais não vai haver lucro.
E, portanto, esta é a história do ovo e da galinha, que faz da gestão um exercício cada vez mais complicado, que é entender que, evidente, sem lucro não há mais nada, mas se eu não me preocupar com o resto não vou ter lucro. E, portanto, este desafio, que acaba por ser o desafio da gestão fulcral nos tempos que correm, e que depois traz muito para as nossas discussões em aula, todos os temas de como é que isso se equilibra, que acaba por ser muito uma discussão de short term versus long term, os acionistas contra a maior parte dos stakeholders, tudo isto é aquilo que nós tentamos trazer para a classe, para o ambiente de sala de aula, para muito debate. Nós provocamos sempre muito debate, porque é isso que enriquece estas sessões todas, mas sempre tendo claro este pano de fundo. Como eu digo muitas vezes, meio a sério, meio a brincar, a sustentabilidade é para ganhar dinheiro, não é para gastar dinheiro. E, portanto, é este que é o pano de fundo do Responsible Business, e entender, no fundo, a sustentabilidade como estratégia. Depois nós temos que entender o contexto, porque é que de repente está tudo a falar disto. Há 5 ou 6 anos atrás, quando se falava de sustentabilidade, falava-se de ambiente, com pouca percepção para muitos de nós do que é que isto genuinamente significava. E, portanto, é preciso entendermos, para fazer clique em todos nós, e sobretudo em quem anda a tomar decisões do ponto de vista empresarial, é muito importante entender a relevância, a emergência, a urgência de todos estes temas que tratamos. E, portanto, eu vou trazer para a sala porque é que o mundo está a arder do ponto de vista ambiental e porque é que o mundo está a arder do ponto de vista social. Porque nós dizemos que há um sentimento de emergência, um sentimento de urgência, não estamos apenas a falar do ambiente, estamos a falar do ambiente e dos aspectos sociais. E, portanto, falaremos um bocado deste relatório, que o António Guterres chamou o Código Vermelho para a Humanidade, isto do ponto de vista ambiental. Devo dizer que é uma das coisas que eu vou levar para a aula também, é que saiu a sexta-feira passada o último assessment feito pelo IPCC também, e as coisas obviamente não estão seguramente melhores, e portanto essa questão toda vai ficar bastante presente na aula. Depois é a parte social toda. Este é e também, isto é muito recente também, saiu para aí há 2 semanas da Oxfam, onde põe a tónica nas enormes desigualdades sociais que se têm vindo a criar, e portanto essas desigualdades sociais nós vamos falar muito na classe, para se entender que provavelmente as desigualdades sociais hoje são muito maiores do que aquelas que havia há 2000 anos entre um escravo e um rei. E é preciso entender isso, porque isso depois passa só ao nível da cidade, não é ao nível do país, não é ao nível planetário, é ao nível da cidade, e cria as tais tensões sociais que leva a dizer que o mundo está a arder também. Este é um relatório recente da Deloitte, e tudo isto que nós pomos na sala de aula é o state of the art. Trazemos as coisas todas que são as mais atuais. Isto também é um relatório deste ano, 2023, da Deloitte, onde eles fizeram um determinado estudo, onde o que eles trouxeram foi esta percepção de que, apesar de toda a confusão que está no mundo, de todas a crise climática, a crise da guerra, a crise da falta de comida, a crise financeira, todas estas crises, a verdade é, quando se faz um estudo sobre, e eles entrevistaram tudo aquilo que vocês veem aí, os tais 2000 C-Level Executives, o estudo que vem dizer é que as empresas continuam sem tirar o pé do acelerador nestas áreas, porque as veem genuinamente como parte da estratégia. Portanto, se vêem parte da estratégia, não se pode tirar o pé do acelerador. E isso é uma discussão que eu quero levar também para a sala de aula. Depois, isto é, como eu digo sempre, isto é o slide para os negacionistas, porque há estudos que dizem que 20%, pelo menos na Europa, que há 20% de pessoas que não acreditam nada nisto, não é? E, portanto, não sei quantas pessoas me tenham a ouvir, mas 20% delas não acreditam nada nisto, não é? Por muito que vocês sejam convencidos e queiram fazer o meu curso, eu fico muito contente com isso, eu sei que há pessoas que continuam a achar que isto é tudo um bocado demasiado alarmista. E, portanto, eu trago os dados para a sala. Então vamos falar de coisas básicas, vamos falar de população, de crescimento. Há 60 anos éramos 3, hoje em dia somos 8, ou seja, demorou milhões e milhões de anos a chegar a 3 e agora em 60 anos chegamos aos 2, e portanto o que é que isso significa? Depois há um outro dia, outras 4 horas que vamos passar, que é falar exatamente do Business Case for Action. E isto o que é que significa? Isto é muito claro, Business Case for Action significa que as empresas não são a Madre Teresa de Calcutá. As empresas precisam de ver a cor do dinheiro. E não vale a pena tentar fingir que isto não é assim, porque senão ninguém acredita. Os empregados, os investidores, ninguém acredita. Portanto, como é que as empresas constroem um business case? Como é que se pede investimento para estas coisas? Como qualquer outro investimento que uma empresa tenha que fazer. É preciso entender porque é que se faz isso. É porquê? É porque vou reduzir os custos? É porque vou vender mais caro? É porque vou vender mais?
É porque tenho uma situação de novo business model, ou seja, aquele produto que eu tenho já ninguém quer. Penso em indústrias como o petróleo, o tabaco, até a carne na Europa. Pensar nessas coisas assim, uau, aqui se calhar a questão da sustentabilidade, eu vou mudar e tenho o meu business case, não por questões de custos, não por questões de margens, não por questões de volume, mas por questões que têm a ver com o novo modelo de negócio. Só esta sessão, vamos ter mais de 4 horas a falar nisto, para ficar bem claro que não vale a pena tentar investir numa agenda destas sem perceber este business case. Depois trago para a sala o nosso amigo Milton Friedman, o tal que disse há 50 anos atrás, a única responsabilidade social das empresas é fazer lucro, ponto final, mais nada. A teoria dele, com lucro vocês vão pagar muitos impostos e depois alguém que resolva os problemas sociais e ambientais não são as empresas que o têm que resolver. Perceber o progresso todo que foi feito ao longo destes anos, até chegar a um senhor como este, que eu falarei na aula com algum detalhe da Unilever e do Paul Polman, portanto aqueles homens, um dos primeiros homens do mundo corporativo que teve a coragem de dar uma pedrada no charco e tentar em 2009, 2010, agora é fácil falar destes temas, não é? Em 2009, 2010, trazer isto para o mundo corporativo. Falarei do senhor Larry Fink, que nesta última carta, que ele não podia ser mais claro. Ele diz claramente, eu não sou ambientalista, eu sou capitalista. E é por ser capitalista que eu me preocupo com o ambiente. E, portanto, esta noção de que alguém que tem uma empresa que faz a gestão de ativos que valiam antes da guerra 10 trilhões, que agora se calhar valem 7 ou 8 trilhões, é alguém que manda, que tem muito peso e que tem as coisas bastante claras. E, portanto, a discussão do caso BlackRock, que este senhor é o CEO, fundou BlackRock, estará na aula também, e sobretudo também tentarei trazer para a classe a carta deste ano que ele escreveu a semana passada, que é a carta de 2023, já veio um bocado atrasada e é uma discussão engraçada também perceber porque é que a carta veio atrasada, tentar perceber o que é que ele traz de novo na carta deste ano. Todos os anos ele escreve uma carta aos acionistas, foi ele que escreveu a famosa carta de 2018 do Sense of Purpose, e finalmente pôs o mundo a falar de purpose, que até aí muito poucos falavam do propósito e do purpose. Trago para a sala de aula, porque estes são tudo exemplos que são para as pessoas perceberem porque é que de repente pessoas que são arautos do stakeholder capitalism são despedidos. Como é que isso acontece? Porque é que acontece? Crueldade do mundo corporativo. Trago para a sala também este novo homem que substituiu o Paul Polman, que também ele não foi despedido, ele anunciou que se reformava mais cedo. No mundo corporativo a gente sabe o que é que estas coisas significam. Talvez tenha exagerado um bocadinho a começar a falar do purpose da maionese, e portanto essas coisas depois pagam-se. Trarei para a sala aquilo que é para mim a referência de sustentabilidade no mundo corporativo hoje em dia, que é a história da Patagónia e esta decisão inacreditável que este senhor tomou há cerca de... Ele escreve esta carta, creio que foi em novembro ou dezembro do ano passado, tem 4 meses para ir a carta, e que de facto admite que faça história, falaremos disso. Depois haverá um outro espaço, mas outro dia em que falaremos essencialmente daquilo que eu considero as grandes tendências, que são muitas, eu não trouxe para aqui todas, trago algumas apenas. Primeiro esta que já de certa forma entrei nela, não é? Como é que se passou desta história do profit only ao purpose profit, explicar o que é o purpose, o que é toda a gente anda a falar de propósito. By the way, muitas vezes sou criticado porque uso muito purpose e pouco propósito, é uma razão muito simples, é porque o propósito em português tem outros significados. Os franceses traduzem bem. Os franceses traduzem por raison d'être, que é a razão de ser, a razão de existir, e isso tem mais sentido. O purpose é difícil de traduzir por propósito, portanto quando me obrigam muito a traduzir purpose, eu também lhes peço que me traduzam benchmark e brainstorming, e então depois eu traduzo purpose. O nosso amigo Larry Fink, portanto este aqui eu usarei muito ele para falarmos da questão do purpose, a tal carta que eu vos falava. A segunda tendência é a questão dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e teremos a minha colega a Filipa Pires de Almeida, que terá 4 horas sobre isto, a importância cada vez mais estratégica que estes temas têm, porque é que eles são tão importantes. E a sessão da Filipa é também muito pragmática, que é dar muitas pistas para como é que isso se pode implementar, porque é uma das áreas de atuação nossa aqui no centro, é como é que se implementam estas coisas dos ODS. Falaremos das novas regras como terceira tendência dos ESGs, que todos vocês seguramente, mesmo aqueles que andam mais longe destes temas, já terão ouvido falar. Está tudo a mudar, novas regras do Parlamento Europeu que vão exigir um nível de exigência muito grande, um nível de
de detalhe muito grande às empresas que têm que entregar tudo isto. Vamos falar muito de ESG para tentar perceber e desmistificar o que é isto, o que é isto neste contexto todo da sustentabilidade, porque é que de repente anda tanta guerra montada à volta do ESG. Mas o ESG não é só um fenómeno europeu, é um fenómeno global, com o IFRS, e para concluir que isto é a nova licença para operar, não há forma de fugir a isto, e portanto haverá imensos exemplos que serão dados em aula sobre estas questões mais viradas para a necessidade de cumprir estes novos critérios. Quarta tendência, falaremos do greenwashing, mas sobretudo numa outra perspectiva. O greenwashing já todos sabemos o que é, está mais do que fala. No fundo é aquelas empresas que fazem pouco e falam muito, como eu costumo dizer, mas é perceber que no mundo atual começa a haver já muitas ações judiciais pelo mundo fora a condenar o greenwashing e as empresas a terem que recuar muito porque dizem o que não deviam dizer. Em Portugal há pouco ainda, mas é uma questão de tempo. Haverá muitos exemplos que citarei, desde a Holanda, a Inglaterra, aos Estados Unidos, a Austrália. Começa a haver muitas ações judiciais contra empresas por questões de greenwashing. E last but not least, e é talvez dos temas mais perto de mim, que mais gosto tenho em passar os conhecimentos, que tem a ver com tudo o que é a liderança responsável. Esta ideia de pôr o ser humano no centro da ação, que as lideranças entendam que não gerem profissionais, gerem pessoas, e se não o entenderem, então quer dizer, não tem grande espaço no futuro como líderes responsáveis. Partilharei com vocês os resultados de um estudo recente que fizemos aqui na Católica, em que é que consiste isto, o que é um líder responsável, quais são as 5 características fundamentais da liderança responsável, e com isto todos os temas à volta de liderança serão outras 4 horas de sessão. E, portanto, isto em termos gerais é aquilo que trataremos no curso. Agora, com um bocadinho mais de detalhe. Só com mais detalhe no sentido de perceber indo por todos os temas que são tratados. Em princípio, perdão, nós tentamos que as sessões sejam todas às quartas e quintas, mas por razões de calendário, há uma delas que vai ter que ser à segunda-feira, mas de resto, no fundo, estamos a pedir às pessoas, em termos gerais, um esforço que será de 4 a 8 horas por semana de sala de aula, digamos assim, dependendo da semana. Mas em princípio, a maior parte das semanas, se vocês olharem, estamos a falar de 4 horas, 4 a 8 horas. Portanto, nós começamos, eu serei o primeiro a entrar em cena com todas estas questões que vos estava a falar há bocadinho. Depois entrará o Filipe Santos no dia 3 de abril. Como sabem, o Filipe é o Deano da Católica e trará toda a importância da inovação social hoje nestes temas e a importância que as empresas o percebam de como é que se pode inovar dentro da empresa em todos os aspectos de criação de impacto. A Filipa depois fará, como vos dizia, os ODS como estratégia. Depois temos esta sessão do dia 10, que andaremos entre aquilo que eu chamo a Sustainable Law e a Sustainable Finance, com a Ângela e com a Conceição Lucas, que trarão muitos destes temas, as diretivas europeias, as taxonomias, como é que isto impacta em determinados setores, como por exemplo o setor da banca, estarão em cima da mesa. Depois entrará o nosso colega João Cota Salvado, que é um professor já muito experiente em tudo o que são estes modelos de negócio de impacto, porque a criação de impacto é aquilo que neste momento todos andamos à volta de como é que se cria impacto, como é que se mede impacto, e portanto o João trará para a sala todas as questões ligadas aos negócios de impacto. Teremos o professor João César das Neves, seguramente todos vocês conhecem bem, com todos os temas da ética empresarial. O que é que isso significa nos tempos de hoje, manter a ética? Será que é assim tão diferente do que era há 2000 anos atrás? E o João é sempre uma pessoa que provoca umas discussões interessantes na sala de aula. E eu voltarei no final, nas últimas partes, em que haverá o tema da liderança com propósito, que vos falava há bocadinho. E depois, ao longo de todo o programa, vocês vão ter que fazer um trabalho, que é um trabalho em grupo, em que vocês escolhem uma determinada empresa. Eu divido-os em grupos, dependendo do número de pessoas, mas entre 3, 4 ou 5, grupos de 3, 4 ou 5 pessoas, em que vocês escolhem uma empresa para tratar de vários temas que eu depois dou as perguntas para responderem. E esta última sessão, que tem ali 3 horas, aquela do dia 24, é um momento em que as pessoas apresentam os seus trabalhos e haverá uma discussão sobre cada uma das empresas.
E terminamos, como sempre, com um painel de CEOs. Eu orgulho-me todos os anos de trazer três, quatro CEOs que são bastante significativos de empresas que de facto têm alguma relevância no nosso país. Este ano tenho o prazer de ter a Teresa Abcacis da Galp, vou ter o João Bento do CTT e o José Gonçalves da Accenture. Que, portanto, estarão aí a partilhar as experiências de cada uma destas empresas e haverá um espaço para perguntas e respostas vossas para eles. É um momento também em que nós vamos tentar convidar toda a rede alumni, os tais 100 e tal que já estão para participarem nisto, também é um bom momento de network para todos vocês. E, portanto, em termos gerais, este é o curso. Sem me querer alongar muito mais, porque se houver perguntas é bastante mais interessante do que deixar por aqui isto. Portanto, estou à vossa disposição se houver perguntas. Eu vou então só aproveitar. Obrigada, professor Nuno Moreira da Cruz, pela sua apresentação. Eu penso que deu aqui uma boa orientação sobre aquilo em que se baseia o programa. Como já temos aqui algumas perguntas e algumas são mais relacionadas aqui com a parte logística e operacional do programa, respondendo aqui, por exemplo, à Mafalda, relativamente ao programa ser presencial ou online. O programa está desenhado para ser presencial, portanto, o objetivo é que tenhamos os participantes em sala. No entanto, desde que houve a pandemia, a faculdade dá a possibilidade de, em situações pontuais, por alguma questão de geografia ou de doença, pontualmente as sessões poderem ser assistidas online. Nós gostaríamos que não o fizessem, até porque consideramos que se tira muito maior partido do programa se estiverem em sala, por todas as razões, networking, dinâmica de grupo, toda a experiência é muito diferente. Agora, não é proibitivo que pontualmente possam assistir a alguma sessão online. Deixar a nota de que as sessões são transmitidas portanto, em direto e que não ficam gravadas e, portanto, para assistir tem que ser naquele preciso momento e que para a participação ser considerada válida, ou seja, para que a assiduidade seja considerada, a Câmara deve estar permanentemente ligada. Havia depois alguém também aqui a perguntar, e agora já me perdi aqui um bocadinho nas perguntas, quando é que o programa começava, dizer que começa no dia 26 de abril, e que as candidaturas decorrem até ao dia 19 de abril e devem ser submetidas no formulário que está disponível na nossa página, neste caso, na página própria do programa. Em relação ao idioma, o programa é ministrado em português, portanto, em português. Eu penso que no que diz respeito às questões mais operacionais estão respondidas. E se calhar volto a passar a palavra ao professor Nuno Moreira da Cruz, porque aqui o Frederico Adão da Fonseca faz aqui uma questão. Professor, não sei se já teve a oportunidade de ler. Já tive a oportunidade. O facto de ter respondido deu-me tempo para ler, o que é bom. Respondendo ao Frederico, nós não vamos ensinar a medir impacto. Neste curso não há tempo para isso. Agora, o que vamos é dar muitas pistas para o fazer e, se necessário, pô-los em contacto com as pessoas que o podem fazer. E há muitas entidades que já o fazem. Vamos ter entidades, pessoas em Portugal, sobretudo os CEOs, que vão explicar como é que eles estão a tentar fazer a Green Business Strategy. E nesse caso, dependendo do que você quer dizer com Green Business Strategy, se refere, por exemplo, ao tema fundamental da transição energética, ninguém melhor do que uma administradora da Galp em Portugal poderá ajudá-lo sobre isso. Mas sei que eu pessoalmente, que tenho 30 anos de petróleo e gás natural, eu disto também posso ajudar um bocadinho na discussão e, portanto, os interesses que houver sobre temas da transição energética e como é que isso se faz, eu vou trazer para dentro da aula, porque uma das coisas que eu vou falar no Business Case for Action é as entidades que têm mesmo que se preocupar com isto, não por outra razão, senão porque o seu modelo de negócio tem que mudar, e uma delas é, obviamente, o petróleo. Portanto, perceber porque é que o petróleo tem que mudar e quais são as alternativas para mudar é algo que eu trarei para dentro da sala. Não sei se lhe respondi, Frederico, espero que sim. A Ana Barbosa pergunta, qual o tempo que será dedicado? O módulo ESG vai ter 4 horas, que é aquilo que eu chamo o Sustainable Finance e o Sustainable Law, mas em todas as horas que eu pessoalmente vou dar, eu vou ter pelo menos 1 hora de ESG, porque eu quero aproximar o ESG numa vertente muito estratégica.
para se entender o que é que isto significa. Porque o ESG não são só métricas, o ESG é muito mais do que métricas, mas também não podemos dar uma dimensão ao ESG que de repente parece que se associa à palavra sustentabilidade. Sustentabilidade é criar valor, é estratégia, é entender que não há outra forma de estar no mercado. O ESG tem muito a ver com entender os riscos associados às estratégias. E, portanto, esta discussão eu quero na sala de aula para que nos entendamos sobre isto e para concluir depois, nessa tal hora e meia que eu tenho sobre ESGs, isto de facto é a nova licença para operar. Mas entrar nos detalhes já é com a Ângela e com a Conceição, que serão aquelas 4 horas que ali tem. Não sei se lhe respondi, Ana, espero que sim. Depois aqui a Ana pergunta também, Ana Chaves, o trabalho de grupo está transversal a todos os pontos da formação? Sim, sem dúvida. Portanto, o que nós fazemos é, eu tenho normalmente 8 a 10 perguntas que no fundo é um fio condutor para a construção do trabalho. Vocês escolhem uma empresa e depois eu faço-vos desafios sobre essa empresa para vocês pensarem e na formação das equipas eu tento criar, pôr como nos grupos, pessoas de indústrias diferentes, para poder ter visões diferentes sobre isto. Qual a dimensão da turma? Isso depende do número de inscritos. Eu sei é que no máximo não posso ter mais do que, não sei, 20 a 25 no máximo na sala, porque senão isto não funciona. Portanto, esse é o nosso objetivo. Algum background requerido para admissão no curso em termos, não necessariamente, quer dizer, a experiência é muito importante. Se me perguntar se ajuda muito ter alguém com 23 ou 24 anos na sala, acabadinho de sair da universidade, eu diria que provavelmente não aporta muito, não é? Não quer dizer que não tenha muito a aprender, mas isso eu ensino nas licenciaturas, nos mestrados, não aqui. Não, portanto, eu digo, não é preciso ter nenhum background específico de formação, e já tivemos de tudo, e quando eu digo tudo, é tudo. Desde médicos a advogados, a enfermeiros, a pessoas sem curso superior, portanto tem um bocado muito, o que interessa muitas vezes também a experiência profissional e entender o que é que as pessoas podem trazer a estas conversas. Depois, o que é que falta aqui? Não sei se falta mais alguma coisa. Há aqui mais uma questão, qual o critério para a seleção da empresa no âmbito do trabalho de grupo? 0. Isso é, o grupo tem de decidir. O que tem acontecido no passado, com uma ou 2 exceções, é que eles juntam-se e escolhem uma empresa de alguém do grupo. Porque é muito mais fácil, porque depois têm acesso a muito mais informação portanto, muitas vezes a conversa dentro do grupo é eu também quero, olha, eu quero a minha empresa, mas eu também quero a minha empresa, depois entendam-se. E acabam por escolher uma empresa que é onde trabalha um dos membros do grupo. E, portanto, é essa empresa que, no fundo, essa pessoa acaba por ser, na minha opinião, uma privilegiada, porque leva daqui muita informação de como estruturar uma coisa destas que depois pode levar para dentro da sua própria empresa. Não? Portanto, não há mais critério nenhum senão isso. E nós já tivemos trabalhos fantásticos feitos por startups, porque uma das coisas boas destas edições que temos feito é que nós conseguimos juntar na sala de aula não só as grandes empresas que estão lá sempre, representantes das grandes empresas, mas também representantes de pequenas empresas e de startups. E isso tem sido muito útil para estas discussões. Normalmente, qual é o nível profissional dos participantes que estão... Setores, eu diria que estão todos. Não acho que não houve nenhum que tenha faltado, não me consigo lembrar de uma indústria que não esteja. O nível profissional dos participantes, normalmente nós temos primeiras e segundas linhas das empresas, é o que normalmente acontece neste tipo de curso, e depois, dependendo da experiência, vai um bocadinho mais, pode ir um bocadinho mais abaixo, mas em termos gerais é isto que nós temos tido. Portanto, não sei se há aqui mais, eu creio que não há mais nenhuma, ou há mais alguma. Penso que não. Não, também parece não. Bem, então, se não temos mais questões, uma vez mais agradecemos a vossa participação, a vossa preferência pela Católica Lisbon. Vão receber brevemente um e-mail com informação sobre esta sessão. E, como já tinha dito, as candidaturas decorrem até ao dia 19 de abril. Dispõem dos meus contactos, eu estou, quer por telefone, quer por e-mail, a qualquer momento disponível para responder a todas as questões que possam surgir. Eventualmente, se for uma questão um pouco mais relacionada com o programa, será depois o professor Nuno Moreira da Cruz a responder, mas estamos inteiramente disponíveis para continuar a responder a todas as questões que possam surgir,
Muito obrigada uma vez mais e espero ver-vos em breve. Boa tarde a todos, muito obrigado.